Oi, gente, nós vamos continuar agora falando sobre a dinâmica, né? Nossa segunda aula a respeito, onde nós vamos começar a ver algumas aplicações das leis de Newton. Tá? Então, a dinâmica, ela basicamente ela vai trabalhar com as consequências que as leis de Newton têm para a aplicação da física na nossa vida comum, ou então em algumas situações bem específicas. Então a gente vai ver situações que envolvem mola, envolvem roldanas, envolvem planos inclinados, enfim, tá? Praticamente todas as leis de Newton elas têm alguma aplicação na nossa vida. Tá? Vamos começar então com as forças de interação. Como nós vimos, né, na aula anterior, as leis de Newton, né, principalmente a terceira lei de Newton, ela nos diz que para toda força que a gente aplica, a gente recebe uma força igual no sentido contrário. Então, quando a gente fala de força de interação, a gente está falando justamente desse princípio de ação e reação. Duas forças que atuam juntas praticamente ao mesmo tempo. Então vamos imaginar uma situação como essa daqui, que eu tenho dois bloquinhos, dois corpos colocados em contato um com o outro, e aí eu vou empurrar esses dois a partir do corpo A aqui. Então eu aplico uma força F para a direita, e aí acontece o quê? A gente tem que entender que quando eu empurro o A, e ele está encostado no B, vai surgir uma força aqui de interação entre eles. É como se o A empurrasse o B e o B empurrasse o A. Então aqui a gente pode chamar de força A e esse aqui de força B. Sim? Agora, a consequência da lei de Newton nos diz que a força A tem que ser igual à força B. Bom, para a gente conseguir resolver um problema que envolve forças de interação, a gente vai ter que desenhar os bloquinhos de maneira separada. Então, imagine que a gente pudesse separar eles de uma forma de maneira a analisar as forças que envolvem ele. No bloco A, então eu teria a força F e a força B. Ele é empurrado com a força F para a direita e recebe a força B para a esquerda. O bloco B, se a gente for olhar somente para ele, é como se ele tivesse apenas uma força, recebendo, né? Como se ele estivesse apenas recebendo uma força. Então, a gente pode tirar algumas equações a partir disso. Primeiro, a gente viu na última aula que a segunda lei de Newton é força igual massa vezes aceleração. Só que essa força aqui que foi aplicada, que a gente chama de agente causador de movimento, ele está empurrando dois blocos. Então, se eu for jogar na fórmula da lei de Newton, eu vou ter que somar as duas massas. Se a gente olhar só para o bloco B, a gente pode de novo aplicar a segunda lei de Newton, de forma que se a força que eu recebo aqui é a força do bloco B, né? Eu vou fazer a massa dele vezes a aceleração. E se eu olhar para o bloco A, eu tenho que a diferença entre o F, na verdade aqui não é FA, é F. Vamos até arrumar aqui para não dar problema. Eu tenho a diferença entre a força aplicada aqui, o F, menos o FB, que foi o que eu estou recebendo aqui, vai ser igual a massa do A vezes a aceleração. Tá? Isso daqui parece um pouco complexo, porque a gente ainda vai falar sobre forças resultantes. Tá? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Então eu tenho dois blocos A e B, A tem 2 kg, o B tem 3 kg. Eles estão juntos sobre um plano horizontal sem atrito. Aí eu aplico uma força de 10 para atuar no bloco A, que por sua vez empurra o bloco B. A gente quer saber a aceleração do sistema. Eu não posso esquecer, gente, que o fato desses dois estarem juntos vai criar uma força aqui no meio. Então, o primeiro item aqui que eu quero calcular é a aceleração. Então, a aceleração
a gente pode tirar a partir dessa fórmula. Força é igual massa vezes aceleração. O que eu tenho que lembrar é que, nesse caso, eu estou somando a massa do A com a massa do B. Então, se a força é 10, a soma das massas é 2 mais 3, é 5 quilos. Então, isso me dá uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, para fazer o item B, nós sabemos aqui, pelo item A, né, que a aceleração ela é igual para os dois. Tem que ser igual porque eles estão andando juntos. Tá? Se eu quiser saber a força de interação, eu vou ter que me lembrar que força A é igual a força B. Então, se eu olhar só para o bloco B, lembra dele, ó, o esquema da situação é exatamente igual esse daqui. Então, se eu olho só para o bloco B, eu consigo calcular a força dele. Fazendo de que forma? Se força A é igual a força B, a força A é igual a massa de B vezes A, que dá 3 vezes 2, me dá 6 Newton. Daria para fazer dessa maneira? Daria. Tá? A gente vai ver que vai dar a mesma coisa. Tá? Para fazer isso daqui, eu vou ter que fazer 10 menos 6, que dá 4. Certo? 10 menos 6 dá 4. Que é exatamente igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é 2. Tá? Num primeiro momento, é mais fácil a gente sempre olhar para o bloquinho que só tem uma força, tá? Para simplificar o nosso entendimento. Posteriormente, a gente vai ver envolvendo mais bloquinhos e aí a gente vai ter que usar um outro raciocínio.